Eu vou falar bastante dele. Boa noite a todos. Boa noite. Saudade de vocês. Saudade. A gente sente saudade. Essa casa aqui nos inspira muito, independente se os irmãos estão retornando, se estiveram na última doutrinária. Estão me ouvindo bem? Está normal o som? Aumentar um pouquinho. Eu acho. Tá bom? Então, agora vai? Oi. Agora tá bom. Primeiramente eu quero pedir ao Ricardo que acrescente mais 10 minutos na minha... Eu te aviso quando estiver acabando. Eu não posso perder por uma pilha, né? Embora a gente fique aqui uma pilha, há um nervosismo natural, porque não sou um palestrante profissional, eu sou um ser humano igual a qualquer um de vocês, que estuda, que lê, que busca informação, mas que tem uma responsabilidade grande de falar sobre o Evangelho do Cristo. E essa responsabilidade nos traz sempre alguma coisa a mais, né? Então, vamos pedir à espiritualidade amiga, esses gloriosos irmãos espirituais que, se nós não vemos, mas nós sentimos, e é perfeitamente claro essa sensação dos que são mais sensitivos, porque você sente uma alegria, você sente um bem-estar, há uma expectativa de que o que for dito, não exatamente por mim, mas o que for dito por cada um de vocês ao seu íntimo, o Evangelho que vai sendo repassado de tudo que Jesus elaborou, nos toca profundamente. E esses poucos minutos que passamos juntos precisam ser como um remédio. Um remédio que a gente vem e toma aqui toda terça-feira, quinta-feira, nas outras casas tem os seus dias e horários, e é realmente um remédio. E eu venho aqui também tomar o meu, e espero que esse dia de hoje, com a proteção desses gloriosos irmãos espirituais e também com o amparo desse grupo de trabalhadores, agradecendo sempre pelo carinho do convite. Eu já disse ao Ricardo, se eu vier morar nos ingleses, eu vou fazer parte desse grupo de trabalhadores, se Deus quiser. Essa casa é uma bênção, e nós vamos hoje falar de bênção, e nós podemos já iniciar com uma frase que não é uma frase nova, mas que é sempre bom a gente citar. O que Jesus espera de nós. O tema vai abordar as bem-aventuranças. Nós vamos falar da perfeição relativa de cada um de nós, da perfeição que nós precisamos buscar, no sentido de melhorarmos como seres espirituais que somos. Afinal das contas, cristãos somos todos, embora professemos a religiosidade de intensidades as mais distintas e entendimentos distintos, é natural, e espíritas estamos em processo de desenvolvimento, porque a doutrina espírita requer estudo, abnegação e muito devotamento. Por quê? Porque é de fato consolador, prometido por Jesus. Nós não podemos nos achar privilegiados por isso, porque o próprio Cristo nos lembra que devemos ser humildes e simples. Então, podemos ter certeza, sim. A Gênese tem um capítulo específico que trata das predições e fala lá perfeitamente do advento do Consolador. Quem tiver oportunidade e interesse, pegue a Gênese, os milagres e as predições, um dos 5 livros do Pentateuco kardeciano, e ali vai explicar cientificamente por que
a doutrina espírita é de fato o Consolador prometido. O que eu posso adiantar para vocês é que, se Moisés foi a primeira revelação, o Cristo vem com a segunda grande revelação, observando as leis e explicando-as. A doutrina espírita, com base no Evangelho do Cristo, é de fato consolador, porque ela não vem apresentada por um ser, um espírito encarnado, como profeta ou como o que quer que seja. Ela é explicitada, esclarecida e orientada por um grupo de espíritos desencarnados, semelhantes a nós, em outros níveis de evolução. Então, e eles codificaram essa doutrina. Então, nós temos que observar esses ensinamentos e buscar, através da prática, através da prece, através do Evangelho no lar, é muito importante, do nosso relacionamento com os nossos semelhantes, desenvolver as orientações que nos são colocadas. Até porque o próprio Cristo assumiu um papel de acompanhamento a Allan Kardec. Isso está no livro Obras Póstumas, que também é um livro que foi editado depois do falecimento, do desencarne de Kardec. Então, o que Jesus espera de nós? Dar o melhor de nós. Isso é fundamental. O melhor de nós em qualquer situação. Eu vou procurar aqui dar o melhor de mim. De maneira simples e humilde, mas fazendo com que cada palavra, cada pensamento, como foi dito pela nossa irmã que leu a mensagem de Joana de Ângeles, cada pensamento tem que ser sublimado. Tem que, de fato, mostrar que essas virtudes que nós temos, as virtudes divinas estão em nós, que essas virtudes precisam brotar, principalmente em momentos que nós somos colocados à prova, seja ela qual for. Então, dar o melhor de nós, como pais, como filhos, como amigos, como mães, enfim, como parentes, e nas nossas atividades úteis, nos nossos trabalhos, dar o melhor de nós. Porque, dando o melhor de nós, na relação com o semelhante, evidentemente nós vamos estar amando o nosso próximo. É uma forma de amor. Amar é doar-se, é renunciar muitas vezes a si mesmo e se doar ao próximo. E nós fazemos isso, principalmente nos momentos de grandes abalos, e eles têm acontecido bastante. Se nós tivéssemos um município próximo ao nosso aqui, passado pela terrível enchente e abalos e ventanias e tudo mais, nós estaríamos sendo solidários com eles, com toda certeza. Levando roupas, agasalhos, água. Nós fazemos isso, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos uma centelha divina em nós. E isso é fundamental. Quando desperta em nós esse sentimento de piedade, de misericórdia, de fraternidade, não há nada mais belo. É Deus se manifestando através do ser humano. E é assim que Deus age. Então, dar o melhor de nós é fundamental. Um outro ponto fundamental é buscarmos a perfeição. Queiramos ou não, é um processo. O progresso moral, ele é uma realidade. Existe um plano divino. Todos nós estamos nesse processo, uns mais ágeis, outros nem tanto, mas todos chegaremos a esse ponto de sublimação, em que a perfeição será o ponto alto, e nesse momento nós estaremos cooperando com Deus e com Jesus, do ponto de vista espiritual, e também nos retornando ao plano físico
no processo da reencarnação, que é tão difícil ainda para nós, e é natural que tenhamos essa dificuldade de compreender, como Nicodemos, voltando-se para o Cristo, pergunta: mas mestre, como posso eu voltar velho ao útero da minha mãe? E Jesus diz: tu és sábio, tu és um sacerdote. É como se diz assim: me admiro você não ter esse entendimento. E esse retorno de cada um de nós é um retorno num processo cada vez mais refinado. Estamos cada vez melhores. Então, a busca da perfeição, há um capítulo no Evangelho que trata especificamente disso: sede perfeitos, como perfeito é o meu Pai. Jesus afirma que nós podemos chegar à perfeição, assim como Ele chegou. Se existe hoje um espírito que é referência de perfeição, de sublimação, no sentido do entendimento de todas as coisas e na compleição de todos os sentidos, na percepção de todas as possibilidades relacionadas a todas as ciências, é o Cristo, é Jesus. E Ele não nos exige nada. Jesus não nos força absolutamente a coisa nenhuma. Alguns irmãos de outras religiões falam que nós devemos nos entregar ao Cristo. Eu acho muito bonito isso, que devemos aceitar Jesus. Acho bonito quando eles dizem assim, porque aceitar Jesus significa aceitar o seu plano de trabalho. É essa observação de dar o melhor de você, em todos os sentidos, e saber se de fato você está dando o melhor de você. Se você não guardou nada que você poderia também colocar nesse processo, nessa relação com o seu semelhante e consigo mesmo. Há algumas falas do Cristo que são fundamentais, e elas estão no Evangelho, em todas as parábolas, sejam nos Evangelhos de João, de Mateus, de Lucas, de Marcos. São verdades absolutas, são verdades inquestionáveis. Jesus nos coloca, por exemplo, em questão das bem-aventuranças, que é também o que Jesus espera de nós. E nós também queremos. Muitas vezes na nossa inconsciência, porque como espíritos imortais, no corpo físico, estamos sujeitos às vicissitudes, aos sofrimentos, angústias, aflições, e a carne, o jugo da carne é muito feroz, e nós temos esse véu de esquecimento que faz com que muitas vezes não sentimos nem a realidade de quem de fato somos. Nos apegamos demasiadamente a todas as questões de ordem material, porque também precisamos nos preocupar. Tanto é que o Pai Nosso nos fala: dá-nos o pão de cada dia, fruto do trabalho, cujos meios que nos são fornecidos, através deles podemos adquirir as coisas que nos são necessárias à vida, mas o verdadeiro pão, aquele que nós devemos buscar com maior abnegação e devotamento, é o pão espiritual. E esse nós não nos esforçamos tanto. Podemos ser sinceros e muitas vezes nos deixamos levar pelas nossas angústias, aflições, as preocupações. Nós nos ocupamos antes do necessário e deixamos um pouco de lado os momentos em que precisamos refletir sobre a vida, sobre essa existência, sobre a vida como um todo. Fomos criados por Deus, há um plano, como eu disse, para o nosso processo evolutivo, mas é preciso trabalhar. Então, os meios de adquirirmos as coisas, nós temos através do trabalho material, mas o trabalho espiritual, o
Ou seja, a atividade útil em busca desse entendimento, ela é fundamental. No sentido de que, através das reuniões que são feitas, não viemos aqui apenas para receber um passe, uma irradiação, que é muito, muito, muito importante. Mas o mais importante é nos prepararmos para receber essas irradiações e sairmos daqui com o entendimento melhor sobre o que vamos fazer amanhã. Eu sempre gosto de dizer, aqui é como um portal de iluminação. Quando entramos, nós somos abençoados. De fato, há uma redoma espiritual, um grupo de espíritos que estão nos trazendo paz, irradiações de bem, trabalhando as nossas mentes, porque entre nós existem, alguns de nós estão mais ou menos aflitos, angustiados com algum tipo de situação, e não vai ser exatamente hoje que essa angústia, essa aflição vai ser retirada, mas se nós seguirmos os passos do Cristo, quando dizemos o que Ele espera de nós, vinde a mim todos vós que estáis cansados, angustiados, eu vos aliviarei. Como é possível o Cristo Jesus nos aliviar de angústias? Como é possível que Ele consiga arrancar de dentro de nós uma dor profunda, um sentimento de tristeza, ingratidões pelas quais nós passamos? Somos tratados muitas vezes de maneira muito cruel e cada um tem um acontecimento marcante na sua vida e convivemos com esse acontecimento muitas vezes, e isso nos tira muita energia e nos dificulta justamente a assimilação deste pão espiritual, o pão do céu que Jesus falava. Então, como Ele faz isso? Pela prática, pelo exercício diário da prece, pela educação da nossa mente, nesse processo em que nós nos entregamos, renunciando a nós mesmos e, como crianças, num gesto muito simples, pedimos socorro, pedimos ajuda, e essa ajuda ela vem, e é impressionante, ela vem, nós precisamos estar preparados para isso. As bem-aventuranças, as que são citadas no Evangelho, elas seguem justamente essa linha de raciocínio. O que Jesus espera de nós. No capítulo 5 vai nos falar: bem-aventurados os aflitos. A aflição, ela é uma bem-aventurança, já falamos isso aqui, mas é sempre importante repetir. A repetição nos educa, e a educação do espírito, ela depende justamente de uma repetição com entendimento. A aflição, quando com resignação, ela vai se tornando uma verdadeira bênção, porque nos prepara, e nós nos sentindo mais fracos do ponto de vista físico pela aflição, ficamos mais suscetíveis de receber essas energias espirituais que nos são ministradas no momento da prece. E eu sempre gosto de lembrar, na prece, se você se emociona, se lágrimas correm na sua face, e nesse processo de resignação, essas lágrimas serão quentes, serão lágrimas de amor, como se um irmão espiritual estivesse lhe dando um passe, retirando essas energias deletérias que estão lhe causando essas sensações de aperto no peito, mal-estar, insônias. Você consegue dormir em paz.
passamos muitas vezes por situações de separação de entes queridos. É um capítulo importante falar sobre o processo de desencarnação, como nos preparar nessas horas em que crianças muito novas separam-se, desencarnam, e nós ficamos sem entender o motivo. Felizmente a doutrina espírita nos explica. Não importa nos extremos de idade, eles partem e continuam vivendo os laços de amizade, de fraternidade. Eles jamais se rompem. Nós nos veremos. Então as aflições, elas nos preparam, como o aço que é colocado, o ferro colocado no fogo, ele vai ganhando têmpera. E infelizmente, ou felizmente, habitamos num planeta que requer muitas provas e muitas expiações, e precisamos passar por elas. Na bem-aventurança em que Jesus nos fala: pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. É interessante como Jesus, a inteligência do Cristo, a pobreza do espírito nada mais é do que a postura que devemos ter frente às questões da vida, os enfrentamentos da vida, com simplicidade, com humildade. E ninguém melhor do que o Cristo nos deu essa orientação. Com humildade, com serenidade, com simplicidade, consegue-se resolver todos os problemas em menor ou maior tempo. Então, se somos na bem-aventurança seguinte, brandos e pacíficos, bem-aventurados os brandos e pacíficos, ou os puros de coração, que é uma outra bem-aventurança que também é mencionada no Evangelho. Essas qualidades que são verdadeiras virtudes nos fortalecem. E embora alguns digam muita humildade, muita brandura ou muito sentimento de pacificação, pode parecer até covardia em situações de enfrentamento do nosso dia a dia. Não é verdade? Em alguns momentos parece que temos que ser muito enérgicos, devemos dar o troco, devemos seguir a linha de Moisés, olho por olho, dente por dente. De forma nenhuma. O Cristo vem justamente no momento aprazado, 1300 anos depois de Moisés, trazendo uma mensagem de amor. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, perseguem, caluniam, bendizei a mão que vos fere e humilha. É a parte mais difícil da nossa convivência neste mundo de provas, neste mundo com tantas dificuldades. Como fazer isso? Como ser tão pacífico e brando? Como ser tão puro de coração? E nessa última bem-aventurança que é citada no Evangelho, bem-aventurados misericordiosos. Ter misericórdia por um eventual desafeto, por alguém que te maltrata, fere, alguém que lhe trata com ingratidão, com desrespeito. Quando conseguimos isso, já estamos num outro nível. E nesse nível de entendimento, as nossas
imperfeições, os nossos pendores viciosos, os defeitos que trazemos de existências anteriores, eles se somam maiores para nós. Nós nos sentimos mais responsáveis ainda. Nós vamos quebrando uma barreira, é como saindo de uma couraça onde o orgulho, o egoísmo, o ódio, o rancor, a mágoa, todos aqueles sentimentos negativos, contrários à caridade, que nos retém nessas situações de luta ou fuga neste mundo tão difícil. Quando nós conseguimos quebrar essas amarras, nós nos sentiremos muito melhores. E aí sim, a assertiva do Cristo se torna mais evidente. Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Não a paz que o mundo vos dá. Ou seja, é uma paz independente de qualquer situação. Estamos vendo um planeta sendo devastado do ponto de vista físico, moral e espiritual. Divaldo, numa palestra, aí sim, Divaldo, falando sobre a situação terrível que estamos sendo colocados, todo o planeta, há uma leva, uma horda, um grupo imenso de espíritos terríveis, espíritos contrários ao Cristo. Imagine, eles querem obstruir justamente a caminhada do progresso. E olha que a gente vem progredindo. Somos hoje muito melhores do que éramos em encarnações anteriores. Temos muito mais segurança do que há 100, 200 anos atrás. Temos mais qualidade de vida. Temos uma relação melhor do ponto de vista de globalização com todo o planeta. Mas sofremos sim com essas terríveis situações que esse bando de pobres coitados, de espíritos trevosos, estimulando no processo obsessivo toda a humanidade e aqueles que são mais fracos, aqueles que não têm a força que nós precisamos ter, entregam-se às mais absurdas situações. Vemos as guerras e os conflitos espalhados pelo mundo inteiro. Muita coisa não chega para nós, mas da Ásia, na África, há um descontrole, um desequilíbrio em todo o mundo. E o nosso país, infelizmente, não é diferente. A fome, a miséria, praticamente 1 bilhão de pessoas passam dificuldades. Onde estão as leis de Deus que não são observadas? O Evangelho nos lembra: Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria, que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. O forte deveria sustentar o mais fraco em vez de o esmagar. Assim seriam evitados todos os males que se geram dos excessos e dos abusos. O que é que nós estamos vendo? Os excessos e os abusos causando verdadeiros escândalos, que são necessários por um lado, mas que trazem muito sofrimento e muita incredulidade. O número de incrédulos é imenso, até mesmo dentro dos recintos religiosos, porque as pessoas pensam assim: tanta desgraça, tanta miséria, onde está Deus nessas horas? Deus nos ama incondicionalmente. Ele ama o mal e o bom, o perverso e o justo. Ele ama aquele que está nas trevas da pior situação, engendrando inclusive contra o próprio Cristo, como estão fazendo.
tentativas de obstruir, como eu falei, essa caminhada. Estamos a caminho da luz. Então, meus irmãos, a verdade nos é colocada pelo Cristo, sem sombra de dúvida. Jesus, ele, independente do credo, Jesus é o guia espiritual de toda a humanidade. E quando nós falamos a humanidade, nós não estamos nos reportando somente aos 8 bilhões e 100 milhões de seres encarnados, e sim a mais 3 vezes este número, ou 4, de espíritos que estão na erraticidade, em situações das mais diversas. E nós não falamos aí de espíritos mais elevados, não. Estamos falando daqueles que, como nós, têm as dificuldades que nós temos. Em sua grande maioria, muito maior do que nós, porque não tiveram ainda oportunidade sequer de reencarnar nesse planeta. São muitos, meus amigos, são muitos. Mas o processo de evolução, em 4 séculos, nós tivemos este número de seres encarnados foi quadruplicado. Se por volta de 1850 tínhamos 1 bilhão e 200 milhões, 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 300 milhões, esse número passou para 2 bilhões e 600, foi para 4, 6 e agora são 8. O que é isso? O que isso significa? Oportunidades dadas pelo Pai, coordenadas pelo Espírito Crístico de Jesus, a essas almas que precisam retornar e serem colocadas às suas últimas provas. Lá no Evangelho, no início, na introdução, eu vou ler para não faltar nenhuma palavra, e é bom que às vezes nós passamos pela introdução e não lemos. Já vamos para o primeiro capítulo, né? Diz assim: eu vos digo, isso dito pelo Espírito de verdade. Aqui cabe um parêntese. O Espírito de verdade é uma chancela do Cristo, onde espíritos de nível muito superior, que se comunicam diretamente com o Cristo, falam em nome dele. Se nós formos ler o capítulo Consolador, nós vamos ver mensagens onde diz assim, Espírito de verdade. E parece que é o Cristo falando. Eu não sei se tem tempo da gente ler uma frasezinha depois dessa daqui, mas vocês vão ver como parece que é Jesus falando conosco. Na verdade é, só que através do seu ministro, através do seu representante, do seu assessor direto, como é aqui no planeta também. Então, lá no início, o Espírito de verdade nos diz: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Olha que maravilha! Muitos aqui provavelmente já leram a Bíblia, ou tiveram oportunidade de acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, ou ao Evangelho no Atos dos Apóstolos, não importa. No mundo cristão, essa é uma frase que inclusive vinha sendo trabalhada por profetas antes do Cristo, todos eles enviados por Jesus. Jesus teve uma coordenação no envio de cada um daqueles profetas, do próprio Moisés, assim como todos os outros missionários que vieram até a nossa época contemporânea. Essa afirmação, ela é milenar, mas ela é muito atual, porque os tempos que de fato são chegados, e eu falei isso aqui uma vez, a humanidade está preparada. Existe um raciocínio, uma lógica, quando nós falamos sobre ser bom, fazer o bem.
das bem-aventuranças. O que Jesus espera de nós? Que sejamos bons, sejamos gentis, tenhamos sentimentos de misericórdia, de piedade pelo nosso semelhante, auxiliemos, precisamos servir. Jesus afirmava: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E dá um exemplo fabuloso naquela passagem magnífica do lava-pés dos apóstolos, eles boquiabertos e o Cristo, próprio Filho do Homem, lavando os pés. Não para mostrar uma humildade somente, não, para dizer o seguinte: é preciso servir. Então, quando aqui diz dissipar as trevas, tudo é feito com amor. O amor é incondicional nos trabalhos do plano espiritual. E é com amor que Jesus, sob a égide do próprio Pai, com quem ele tem um tratamento direto. Ele fala aqui: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como assim? Verão a Deus? Verão. Como ele vê? Os puros de coração serão puros, espíritos puros. Terão esse relacionamento com Deus, com essa inteligência que nós ainda não compreendemos. Então, dissipar as trevas da ignorância. E não é falando de maneira rude, e sim de maneira prática. Nós ignoramos muitas coisas. E para sair dessas trevas, nós precisamos buscar o conhecimento. Do conhecimento, nós chegamos ao entendimento. E quando entendemos, a fé nada mais é do que saber. Eu sei. Eu não preciso ter, já falei isso aqui, mas é sempre bom repetir. Eu não tenho fé em Jesus. Não tenho fé em Jesus. Eu tenho fé em Deus, que eu ainda não sei compreender. Embora não compreenda bem a missão do Cristo, eu sei que Ele habitou entre nós. Eu sei tudo o que Ele espera de nós. Eu sei exatamente como tem que ser, porque Ele me diz no meu íntimo, no nosso íntimo, Jesus nos diz como devemos agir. Então Jesus é tão presente que esta fé em Jesus passa a ser uma certeza. Não é mais nem uma confiança, é um saber. E quando eu sei, tudo fica mais claro, tudo fica mais perfeito. Glorificação dos justos. Quem são os justos? Aqueles que se esforçam, que dão o melhor de si, que buscam ser perfeitos, que têm, como Cristo nos fala, em si, as bem-aventuranças. Estão desenvolvendo, são sementes. Sabe aquela famosa parábola do semeador? As sementes vão sendo jogadas. No nosso caso, nós já viemos com elas. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas não essa imagem física, é a imagem espiritual. Como espíritos, somos centelhas de energia de um princípio inteligente que foi desenvolvido durante milênios. E essa energia, ela evolui, se desenvolve e habita corpos físicos justamente nesse processo. A glorificação dos justos nada mais é do que a glorificação de cada um de nós, que independente das nossas imperfeições, cada vez que soubermos lidar com elas, sermos pacientes, sermos altruístas e não egoístas, pacientes e não intolerantes, sermos simples, como as pombas, como Jesus dizia, e não orgulhosos, arrogantes. Você sabe com quem você está falando? Que frase ridícula. Somente o homem poderia criar uma frase tão ridícula.
Jesus não dizia isso. E ele podia dizer: vós não sabeis com quem estáis falando. Porque o Cristo é Jesus. Então, a glorificação de cada um de nós, ela vai acontecer nesta experiência reencarnatória. O que precisamos fazer? Seguir os passos do Mestre. Eu estava, para encerrar, estava lendo hoje sobre um poema. Eu não sei se eu vou conseguir concluir, porque a gente sempre se emociona muito. Mas esse poema, de uma canadense, Margaret Powers, eu fui buscar essas informações. A gente tem que estudar, se instruir. E eu sabia desse poema. Um poema que virou música. E há muitos anos atrás, aproximadamente 40 anos atrás, num processo, foi escrito um poema inspirado, com certeza, por entidades espirituais. Eu tive um sonho que virou Passos na Areia, que virou música, que foi interpretada até por cantores brasileiros e que diz muito bem, assim, o nosso sentimento em relação a Jesus. Diz mais ou menos assim: o sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor. Ao longo na praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes, em que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de rastros na areia. Então ao Senhor perguntei: nos seus belos momentos passados, ele disse, para guiar os teus passos, eu caminhava a seu lado. Porém, a minha falta de fé tinha que aparecer quando passaram as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então, ao Senhor reclamei: somente o seu rastro ficou, o meu rastro ficou, quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele momento sublime em que ele me abraçou, dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz, e duvidas de mim? Filho, esses passos são meus. Ouça o que eu vou lhe dizer. Naquelas horas de angústia, eu carregava você. E é isso que Jesus faz. Ele nos carrega quando estamos angustiados, cansados. Ele nos protege, nos abençoa, ilumina os nossos caminhos. Que ao retornar ao lar, numa bela noite de sono, o sonho seja mais ou menos assim, com o Cristo Jesus. Boa noite a todos, muito obrigado.